Estás a ficar maluco com todos os músculos da perna. Hoje vamos ver todos estes músculos, a sua anatomia e a sua ação. Então, hoje vamos ver todos os músculos. Podemos começar dos músculos, como pode ver, que são mais superficial, que são aqui na cor rosa. E depois vamos ver os músculos mais superficiais, que são os músculos que vão inserir-se nos dedos, ou seja, e os músculos aqui em preto, que também estes são músculos, os mais superficiais, que vão sempre inserir-se nos dedos do pé. Mas começamos desde o início. Temos primeiro que lembrar que os músculos originam da 3 lugares, por isso aí não podemos falhar. Por exemplo, origem do perônio, da tíbia e da membrana interóssea. Temos alguns músculos que originam aqui do femur, que depois vamos ver. Mas lembramos estas 3 partes: perônio, membrana interóssea e a tíbia, frontalmente ou posteriormente. Então isso, pela origem, já está feito. Vamos ver, vamos começar o músculo, podemos chamar o músculo mais forte da nossa perna, que é o gêmeo. O gêmeo é o único músculo junto com o plantar delgado, lembra-se, que vai a começar o femur, dos côndilos do femur, e vai inserir-se no nosso calcâneo. Depois, lembra-se que vamos ver quais são as ações destes músculos. Mas agora vamos só ver a origem e inserção. E agora temos o músculo solear, que é um músculo que começa um bocadinho mais abaixo do gêmeo e começa aqui da parte posterior da tíbia e perônio, e também a membrana interóssea, e vai inserir-se onde? Sempre no nosso calcanhar, junto com o gêmeo. Depois, este, como sabemos, vai formar o tricípite sural, ou seja, são 3 músculos, não? Os gêmeos e o solear. E depois temos o plantar delgado, que é um músculo que, junto com o gêmeo, é um músculo biarticular e vai começar aqui da parte lateral do femur e vai inserir-se, passa entre o gêmeo e o solear e vai inserir-se sempre aqui no calcanhar, ok? O que é que temos aqui? Temos o nosso estabilizador, o estabilizador do nosso arco plantar, importantíssimo, que é o tibial posterior. O tibial posterior, como já sabemos, passa aqui medialmente e vai inserir-se aqui no arco plantar. Basicamente, tem que se lembrar que isto vai apanhar todo o arco plantar, porque vai sustentar todo o arco plantar. Então temos o navicular, o osso cuboide, depois temos os 3 cuneiforme e a partir o segundo, terzo e quarto meta. Ok, por acabar a parte posterior da nossa perna, temos músculos que são mais superficiais. Onde vê este preto, temos os músculos que vão a fazer uma flexão dos dedos e se chama mesmo os flexores longos dos dedos. Sempre aqui posteriormente, lembra-se que os flexores longos dos dedos apanham a tíbia e o flexores longo do hálux vai apanhar o perônio. Vão os dois a inserir-se onde? Aqui onde vê este preto, ou seja, na parte distal dos nossos dedos. O hálux vai inserir-se aqui e a partir do segundo até ao quinto dedo vai inserir-se o flexor longo dos dedos. Agora vamos ver o tibial anterior. Passamos anteriormente. O tibial anterior vai apanhar a parte lateral da tíbia, a membrana interóssea e também um bocado da porção do perônio. E começa mesmo aqui, ok? Nesta zona. O tibial anterior passa aqui medialmente. Esta inserção medial é muito importante para perceber depois a ação do tibial anterior. Como pode ver-se, insere-se assim, aqui, no cuneiforme primeiro meta. Agora vamos ver também aqui, na parte
anterior, vamos ver quais são os músculos mais superficiais. Lembra-se que este é um músculo profundo e que estes são músculos mais superficiais. Os músculos mais superficiais são extensores, neste caso. Lembra-se que no pé é diferente comparado, por exemplo, com o braço ou com a mão, não? Aqui temos extensores e quando o pé faz este movimento, chamamos flexão. Por isso é o contrário comparado ao braço, não? Então temos os extensores longo dos dedos que começa aqui a apanhar a tíbia. A membrana interóssea é sempre uma pequena porção do perôneo e vai inserir-se aqui a partir do segundo até o quinto dedo, sempre na parte distal. Depois temos o extensore do hallux, que vai sempre inserir-se onde? Sempre na parte distal do hallux. Ok, agora passamos aqui na parte lateral da nossa perna de Silvio. Vamos ver o fibular longo. O fibular longo passa aqui lateralmente. Estes são os músculos laterais. Vamos ver porque são músculos laterais depois. E lembre-se que o fibular longo é um músculo importantíssimo porque vai dar estabilidade ao arco plantar. É uma estabilidade de tipo transversal, ou seja, este músculo passa aqui e vai a passar transversalmente aqui embaixo do pé, não? E depois vai inserir-se aqui neste ponto, na base do primeiro meta. Passamos depois aos outros dois peroneais ou fibulares. O fibular curto começa aqui, por isso origina aqui sempre desta altura, podemos dizer, os 2/3 mediais da nossa fíbula, e isto com diferença vai inserir-se neste ponto. O fibular terceiro é um músculo que não existe sempre e vai inserir-se sempre aqui no quinto meta. Então agora vamos ver quais são as ações dos músculos do tornozelo ou da perna. Podemos dividir, como sabemos, em quatro ações, não? Flexão plantar, inversão, flexão dorsal e eversão. Imagina o pé esquerdo nesta posição, não? Aqui temos a eversão, aqui temos a inversão, temos depois a flexão plantar neste sentido, não? Quando o pé faz isto, e a flexão dorsal neste sentido. Então, para resumir de uma forma simples, o que é que podemos dizer? Que estes músculos da flexão plantar são muitos músculos, porque a flexão plantar é muito importante, por exemplo, quando andamos, quando caminhamos, quando saltamos. Por isso, precisa de muita força e de muito controle. Então, vamos ver lá a flexão plantar. Todos estes músculos saem basicamente da parte posterior da nossa perna, ou seja, podem, como temos visto, originar da tíbia, da membrana interóssea ou do perôneo. Começamos com os gêmeos ou gastrocnêmios. Depois, um bocadinho mais profundo, temos o músculo plantar ou plantar delgado. E estes dois músculos sabemos que também só estes dois vai fazer também uma flexão do joelho. O solear não faz esta flexão do joelho. Sabemos que o solear, junto com o gastrocnêmios, vai formar o tricípite sural. Depois, vamos um bocadinho mais abaixo e temos o tibial posterior, que depois vamos ver também funções muito importantes do tibial posterior. Os flexores longos dos dedos e os flexores longos do hallux. Estes músculos que pus aqui são músculos já que fazem parte da parte anterior da nossa perna ou da parte lateral da nossa perna. Ou seja, o tibial anterior é o fibular curto e terceiro que tem esta função, flexão plantar, que é só secundária, porque a função principal destes músculos é outra. Então agora vamos pensar na flexão dorsal. A flexão dorsal, com certeza, é um tipo de movimento, se vamos a pensar na nossa biomecânica, muito que precisa de menos músculos, como podemos ver aqui temos só 3 músculos,
Por quê? Porque não precisa da mesma carga que precisa a flexão plantar, precisa de menos força. Então aqui temos o tibial anterior, mas muito importante, um bocadinho mais profundo, temos o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. Estes dois também fazem esta função. Lembramos que o tibial anterior, vamos ver que tem outra função muito importante, porque a sua inserção, como temos visto, tem uma inserção mais medial. Bom, agora vamos pensar a inversão. A inversão em conjunto com a flexão plantar, podemos dizer que são os dois movimentos que precisam mais força, mais importantes. Então temos muitos músculos que fazem este movimento. Começamos daqui, do tibial posterior. O tibial posterior é um músculo importantíssimo, não só pela sua inversão, mas também porque dá uma estabilidade ao arco plantar. Esta estabilidade do arco plantar, lembramos que também o fibular longo dá a mesma estabilidade do arco plantar, mas mais uma estabilidade mais transversal. Depois temos o tibial anterior, por quê? Porque o tibial anterior, como temos visto, tem esta inserção mais medial, que permite de ter um movimento de inversão. O flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux também ajuda a fazer este movimento de inversão. Mas surpreende que o extensor longo do hálux faz na mesma um movimento de inversão. Por quê? O extensor longo do hálux tem uma inserção mais dorsal, embora assim vai sempre fazer esta função de inversão ou ajudar, porque é uma função secundária, não é primária. Mas por quê? Porque a inserção é sempre mais medial. Eversão. A eversão, que é um movimento mais pequeno, não precisa, como temos visto, não precisa muitos músculos, mas vemos como o fibular longo, o fibular curto e o fibular terceiro são os principais para este movimento. Lembramos que o fibular terceiro é um músculo que não é sempre presente, não está sempre presente no ser humano. Mas temos o extensor longo dos dedos. Por quê? Porque se vamos ver a anatomia, esta parte provoca ou ajuda, podemos dizer, a eversão, mas da parte do tornozelo, mesmo pela sua inserção mais do lado lateral. Espero que tenham gostado deste vídeo. Inscreve-te ao nosso canal. Até a próxima. Tchau!